O ultrassom ou ecografia da tireoide é realmente o melhor exame de imagem para um nódulo de tireoide. E ele permite analisar o tamanho exato desse nódulo e as características desse nódulo que possam estar relacionadas com o câncer de tireoide. Existem diversas características que são analisadas no nódulo da tireoide. Inclusive, existe uma classificação chamada TIRADS, que ela une essas características e, dependendo da classificação, ela sugere um risco desse nódulo ser um nódulo maligno ou não. Mas, como eu falei, são diversas características e alguns exames não veem a classificação de TIRADS explícita. Então eu separei 5 características desses nódulos que podem ter uma relação maior com um câncer de tireoide. A primeira delas são as microcalcificações. Calcificações é comum nós vermos nos nódulos da tireoide na ecografia. Existem as calcificações grosseiras, calcificações tipo casca de ovo, mas especialmente as microcalcificações, que são calcificações pontuais dentro desse nódulo. Inclusive essa característica é a que tem, de todas as características, é a que tem maior relação com nódulo maligno. Tem uma especificidade, segundo alguns trabalhos, de 90% para um câncer da glândula tireoide. Bordas ou margens irregulares do nódulo. Normalmente o nódulo benigno ele tem as bordas ou margens bem regulares. Nós conseguimos definir com uma linha onde ele termina exatamente dentro da glândula tireoide. E aí na ecografia esse termo vai aparecer como um nódulo bem delimitado ou um nódulo de bordas regulares. Diferente disso, o nódulo maligno normalmente não respeita os limites. Ele vai invadindo os tecidos ao redor. E aí nós chamamos um nódulo de bordas irregulares ou margens irregulares. Muitas vezes esse nódulo pode invadir não só o parênquima da glândula tireoide, mas também pode invadir as estruturas que estão fora da glândula tireoide. E aí nós temos uma outra característica dos nódulos que é a chamada invasão extratireoidiana. O que é isso? O nódulo, ele é capaz, esses nódulos normalmente são malignos, né? Então ele é capaz de invadir o parênquima da glândula e romper a cápsula da glândula, invadindo as estruturas ao redor da glândula. As estruturas mais comumente acometidas são os músculos que estão na frente da glândula tireoide, que são os músculos infraióideos. E essa invasão extratireoidiana é muito característica de um nódulo maligno da tireoide. Nódulo mais alto do que largo. Os nódulos benignos, normalmente eles têm um crescimento na largura maior do que um crescimento na altura. A altura, na verdade, no exame de ecografia, significa uma dimensão antero-posterior, ou seja, seria a profundidade desse nódulo. Então, quando o nódulo tem uma profundidade maior do que a largura dele, a gente pode estar à frente de um nódulo maligno. E, por último, nódulo hipoecóico. A ecogenicidade do nódulo ela é uma característica que compara a densidade desse nódulo com relação ao parênquima da glândula tireoide onde esse nódulo está inserido. Então a gente tem os nódulos hiperecóicos, que são mais claros e têm uma densidade maior do que a glândula tireoide. Nós temos os nódulos isoecóicos, que são os nódulos que têm a mesma densidade da glândula tireoide, e nós temos os nódulos hipoecóicos, que são nódulos que são mais escuros e têm uma densidade menor do que o parênquima da glândula. Esse termo hipoecóico, esses nódulos com uma densidade menor, são mais associados a um câncer de tireoide. Mas vale lembrar que ainda existe o termo anecóico, que são nódulos que têm uma densidade muito baixa em relação ao parênquima da glândula, são nódulos bem escuros e normalmente esses nódulos são preenchidos por líquidos, sendo um cisto da glândula tireoide. Os cistos da glândula tireoide não são malignos. Então, o termo para um nódulo suspeito de malignidade é hipoecóico, não anecóico. Mas vale lembrar que nenhuma dessas características de forma isolada pode nos predizer qual a relação desse nódulo com um câncer da glândula tireoide. Somente a soma dessas características todas
analisadas em conjunto, que vai nos permitir dizer se esse nódulo tem um risco maior ou não de ser um câncer da tireoide.